precisa de 10 milhões de faturamento a mais, com 10% de margem para recuperar aquele crédito mal dado. Então, se você não tem capacidade de aumentar em 10 vezes seu faturamento, dê crédito responsável e crédito qualitativo. Ele é um herói, e a razão de todos nós estarmos aqui, da gente conseguir perpetuar nas nossas atividades, é porque existe a figura do produtor rural, que ele produz muito e ganha dinheiro, porque se ele não ganhar dinheiro, não faz sentido tudo isso aqui existir. Sejam bem-vindos ao AgCast, um podcast do AgRisk que faz parte do ecossistema de soluções da Anagro. Eu sou a Tainara Marques e faço parte do time de comunicação da Anagro. A evolução do crédito no agronegócio no AgCast, fomentando as atividades da cadeia de distribuição e apoiando o agronegócio de todo o Brasil. Vamos apresentar para vocês visões estratégicas de profissionais que impactam e criam tendências no nosso mercado. Se você acompanha o AgCast, já deu para perceber que não há colheita sem plantio. Então acompanhe e participe. Estamos aqui por você que faz o agro acontecer. E temos a honra de receber aqui o Alessandro Reis. Ele que é economista, destacado executivo, com mais de 25 anos de atuação no agronegócio, especializado em logística, mercado de capitais e gestão financeira. Sua experiência abrange desde a originação e trade de grãos até a logística e desenvolvimento de estratégias para operações estruturadas em barter. Atualmente, como COO da CJ Selecta, o Alessandro lidera iniciativas inovadoras no comércio de soja, sementes, fertilizantes especiais e serviços de crédito, contribuindo significativamente para a evolução e eficiência do setor. Aqui ao meu lado, temos o Matheus Carrijo, o CMO da Anagro e intermediador deste bate-papo. Sejam bem-vindos, meninos. E eu começo já com a primeira pergunta. Como você prefere ser chamado? De Alessandro ou Xandão? Olha, Tainara, fica à vontade. Meus amigos do mercado, a maioria me conhece por Xandão, apesar do meu nome ser Alessandro. Mas eu quero deixar vocês bem à vontade. Aqui eu estou entre amigos. Como eu te disse, é um prazer estar aqui com vocês. Xandão, o Alessandro, que sair aqui, as pessoas sabem que sou eu. Então, vamos deixar isso bem informal. Alessandro, conta pra gente como foi o seu início de economista para o agronegócio. A história é bem legal, né? Antes de me formar, eu trabalhava no setor atacadista de Uberlândia, né? Antes da minha formatura, eu trabalhei no Grupo Martins e no Arcon, né? Que eram empresas muito relevantes, muito importantes aqui para a cidade de Uberlândia. E numa semana acadêmica na universidade, o departamento de RH da Cargill fez uma palestra para os universitários. E eu estava numa empresa familiar, né, que são esses dois atacadistas, e eu conheci executivas da área de recursos humanos falando de uma empresa americana que tinha uma fábrica em Uberlândia, onde as pessoas podiam construir carreiras através da sua meritocracia e sem nenhum tipo de vínculo familiar na gestão. E a pergunta que eu fiz na época quer dizer, então, que eu, sem ser próximo dos donos ou dos proprietários, eu posso construir uma carreira de sucesso no agronegócio? Eu falei, pode. Eu falei para as pessoas, assim, eu quero trabalhar nessa empresa. E eu também conhecia pessoas que trabalhavam lá e falavam muito bem da Cargill. E aí, da universidade, eu comecei a pensar muito nisso, no agronegócio. Não tinha a menor ideia da relevância que isso tinha no Brasil e tampouco quanto isso ia ser relevante na minha vida pessoal. E no final da minha faculdade, eu entrei num programa de trainees na Cargill. E através desse programa de trainees, eu conheci várias áreas de rações, a produtos como fertilizante, óleos, e aí eu fui trabalhar na área de logística, cuidando de distribuição, e aí construí uma carreira que já se vão 25, 28 anos no agronegócio. Mas a economia me deu base para tomar uma decisão na minha vida. Eu não queria ser acadêmico e nem funcionário público. Eu queria trabalhar no mercado, eu queria olhar para o futuro e eu queria construir algo diferente. E eu acreditava que na iniciativa privada eu poderia fazer isso de maneira positiva e construtiva. Eu mais aprendi do que contribuí, mas eu acho que foi uma decisão muito acertada na minha vida. Sempre determinado. Sim, sim. A oportunidade, quando ela vem, você tem que aproveitar. Você não sabe quando ela virá. Então você faz o seu melhor todo dia, assim como na agricultura.
Você planta, você cuida, você rega, você aduba, uma hora você colhe. Muito bom. Eu já vou mais pro lado de hoje, né? De como é que tá na CJ Select, entender um pouquinho desse momento atual. E já vou chamar de Xandão também, Claro. porque estou mais habituado. E, Xandão, conta um pouquinho pra gente. O mercado sempre fala muito bem das operações CJ Selecta, que é uma operação, sim, muito redonda, bons números, né? O que ela tem de diferente? Conta um pouquinho pra gente da operação, do que é a CJ Selecta, para quem não conhece, poder conhecer um pouquinho mais das atividades aí. Para quem não conhece, a CJ é um grupo sul-coreano, né, que adquiriu a Selecta em 2017. E a Selecta em si, a essência dela é familiar. Ela tem quase 40 anos. Se não tem 40 anos, vai fazer 40 anos esse ano. E é uma empresa que, desde que nasceu, ela tem uma coisa que eu sempre achei muito valiosa, que é você às vezes não sabe o que você quer ser, mas é muito importante você definir o que você não quer. E a Selecta, quando nasceu, ela não queria disputar o espaço com as grandes trades, né? O que a gente chama de Big Four, né? O ABCD, eu falo ABCDA, né? Porque tem a AMAGE também nesse contexto. Então, quando você define o que você não quer ser, você economiza energia, porque você não vai para aquele rumo que você considera errado. E a família Mendes, que foi quem fundou a Selecta, tinha muito claro que ela queria ocupar um espaço que ela pudesse agregar serviço e valor, que a gente chama de nicho de mercado. Então ela começou como fazenda, depois se tornou uma sementeira. Da semente ela viu que tinha um excedente de produção que ela podia comercializar, ela tentou industrializar, sempre olhando oportunidades que o mercado dava com diferenciação. Foi daí que nasceu o programa de soja rastreada, soja não GM, não transgênica, exportação para a Europa com identidade rastreada. E isso fez com que a Selecta entrasse para o mercado de farinhas especiais ou de farelos especiais para piscicultura, para pescado, por exemplo, do salmão na Noruega. E aí fez uma fábrica pensando em logística e pensando em mercado de diferenciação. Nós fizemos a fábrica em Uberlândia. Então, todo esse valor que nós criamos foi por pensar diferente e economizar energia não indo para uma direção daquilo que você não quer ser. Então a gente não tinha escala e tamanho para brigar com as grandes trades do mercado, mas a gente tinha capacidade de oferecer um serviço diferenciado dentro do nosso tamanho. Então foi por pensar diferente que a gente construiu esse valor. E aí em 2013 um grupo chileno comprou a Selecta e em 2017 a CJ comprou o controle total da empresa, se tornando o que ela é hoje, com uma robustez muito grande, mas sempre crescendo. Então os números são relevantes, porque eu acho que a gente gastou energia oferecendo aquilo que os outros às vezes não ofereciam, mas sempre agregando valor ao serviço. E o mais importante, ouvindo a voz do cliente. Né? Você às vezes tem que estar atento à venda, mas tem que olhar a tendência. Às vezes a voz do cliente ela dita muito o que você precisa desenvolver. Então, às vezes, o produto de hoje não é o do futuro. Então, você tem que estar atento a isso. E foi exatamente por esses valores que eu me identifiquei tanto com a empresa, mas que eu acho que a empresa tem essa trajetória de sucesso que eu tenho muito orgulho de ter participado dela. Legal. Para entender um pouquinho mais das operações, hoje, grande parte das operações da CJ Selecta são voltadas para mercados de nicho ou tem alguma que ainda é mais de commodity, um trading tradicional? Eu te diria o seguinte, né? Eu costumo dizer que vamos pensar numa unidade fabril, né? Numa indústria, da porta para fora ou da fábrica para fora, para o mercado, nós temos o pensamento de uma trade. A gente olha os comportamentos de mercado, olha o câmbio, olha Chicago, olha os indicadores macroeconômicos, olha o comportamento regional do que está acontecendo com a avicultura, com a suinocultura, com o mercado de leite, com o mercado de pescado, a indústria de óleos, tanto para energia como para alimentos, enfim, para o mercado de indústria química. Mas a gente sempre da porta para dentro entende que a gente tem que ir para descomoditização. Ou seja, eu tenho que pegar essa commodity e transformar ela em produtos mais elaborados, porque é ali que eu vou entender preços e oportunidades. Então, quando a gente está para dentro, a gente fez uma fábrica pensando, por exemplo, no SPC, que é um farelo especial de alta proteína. É um produto destinado, por exemplo, a mercado de piscicultura, né, de aquacultura, e para animais jovens, por exemplo. É uma proteína mais alta, é um mercado de nicho que tem um valor agregado maior. Mas eu tenho óleo. Então o óleo eu tenho que pensar o que fazer com esse óleo. Um óleo de altíssima qualidade, refinado, vou para o mercado de biodiesel. E aí meus subprodutos eu trato ele de maneira diferente
porque eu tenho açúcares, eu tenho, por exemplo, fertilizantes especiais a partir de uma cadeia que eu gero dentro da empresa. Então, todo esse comportamento é você não descansar até você achar as boas oportunidades. Não é que é fácil, mas quando é uma cultura, todo mundo dentro da empresa começa a pensar assim, que tipo de nicho de mercado eu posso encontrar com esse comportamento. Nem sempre é fácil, nem sempre é imediato, mas você com o tempo começa a aprofundar cada vez mais naqueles produtos, naquelas matérias-primas para achar outras soluções. Então hoje nós temos lá o nosso farelo USPC, derivado entre Exoy, que é um produto para pequenos mercados, micronizados ou não. Eu tenho ele em breakbook, que são os navios a granel. Eu tenho o óleo refinado e o óleo degomado. Eu tenho um óleo refinado hoje com identidade preservada, que a gente chama de Green Refiner, que é um programa totalmente dedicado à Unilever. Então, a maionese Hellmann's, por exemplo, que muitas pessoas usam em casa, é 100% com o óleo da CJ Selecta. Por quê? A nossa identidade de rastreabilidade, na nossa originação de uma cadeia verde, fez com que a Unilever nos auditasse e nos credenciasse a ser esse fornecedor exclusivo. E, por exemplo, para quem gosta de comida japonesa, provavelmente 95% do salmão brasileiro vem do Chile. E 100% do salmão do Chile é tratado com o nosso SPC. Então, quando você está consumindo um salmão hoje no Brasil, provavelmente é um produto da CJ Selecta que você está indiretamente consumindo. Então, quando eu falo de ter orgulho, são esses dois exemplos que eu estou dando que geram orgulho. Mas você tem que se preparar. Porque a exigência desse tipo de mercado, que vai te dar uma exclusividade, mas vai vir com uma exigência, faz com que você esteja cada vez mais preparado para esse tipo de exigência. Por isso que eu falei, o que o cliente do futuro vai precisar? Se eu sou uma empresa B2B, que vende para outras indústrias, eles também estão atentos a isso. Então, a gente acreditou muito no nicho de mercado. E eu acho que a próxima fase da CJ Selecta, ou da Selecta, será de uma empresa que pensa na diferenciação. Porque eu acho que o nicho é algo que outras empresas também estão entrando. Então, a diferenciação é ouvir a voz do cliente, é a voz da ponta, do consumidor. O que as pessoas vão querer? Que tipo de consumidor serão a próxima geração daqui 10, 20, 30 anos? É lá que a gente tem que começar a mirar e se preparar para um produto mais sustentável e mais identificado com o consumidor. E pensando assim, na nossa audiência, que a gente tem diversas indústrias também, tradings, outros distribuidores, como é que funciona na prática essa identificação de oportunidades, de nichos? Tem uma área de P&D lá dentro? Como é que funciona para a CJ dar esses passos nesses mercados que têm oportunidades a ser capturadas? Então, é boa pergunta, porque, como eu disse no começo, a natureza que a empresa nasceu foi de ocupar oportunidades onde os grandes players deixavam. Então, eu acho que isso vem da raiz da empresa. Eu acho que assim, quando você constrói uma empresa, a cultura é aquilo que você tem que brigar por longo prazo. Então, primeiro que virou uma cultura de achar oportunidades. A segunda coisa é que você no mercado de B2B, muitas vezes você tem que ter uma identidade, uma aproximação com o seu cliente, né? Que você falou o termo audiência, né? Então, eu tenho que estar próximo dos clientes, desde o produtor rural, que eu vendo serviços para ele, eu vendo outros tipos de coisa e compro grãos, por exemplo. Mas eu tenho que preparar esse produtor para uma demanda do futuro. Se essa cadeia não estiver totalmente integrada, nada disso vai valer a pena. Mas a identificação de oportunidades, ela vem primeiro de uma cultura muito sólida da inovação. Então, o que eu quero dizer com isso? Não basta eu fazer um discurso de inovação, eu tenho que praticar. Então, a partir do momento que eu não me canso de testar, e quando eu digo testar, é errando também. Muitas vezes o projeto ele não vai para frente. É uma decisão, num determinado momento, que não tem uma viabilidade econômica ou não tem viabilidade de mercado. Então, a gente tem muito mais projeto do que produto. Então, a primeira etapa é a cultura da inovação. Pensar diferente e acreditar que, mesmo sendo difícil, é um bom negócio. A segunda é ter pessoas que entendam que isso é a rotina. Eu não posso entender que a inovação é algo pontual, situacional. É algo que está na cultura e que é o meu dia a dia. Então, um funcionário que entra hoje na companhia, ele vai entender que essa cultura de inovação é chamada de rotina. Então, o cara já entra nesse ambiente e isso vai ser só o trabalho dele. Então, as pessoas não percebem, mas por ser uma cultura, elas estão diariamente falando de coisas diferentes. Coisas que dão mais trabalho? Não. Coisas que são, às vezes, mais difíceis, são disruptivas. Às vezes, uma discussão fiscal, uma discussão de ingrediente, uma discussão de custo, de fornecimento, ela está totalmente envolvida nesse ambiente. Bom,
De maneira estruturada, nós temos um departamento de novos negócios que rediscute o que já existe, avalia, rediscute novos projetos, novos produtos e novos investimentos. Esse departamento é totalmente apoiado do nosso CEO, de todos os diretores, e isso, apoiado pela alta direção da empresa, acaba virando algo que toda empresa se compromete. E a gente tem um padrão de avaliação. Então eu diria para você que o segundo momento que eu falo que isso é disruptivo, mas que isso é verdadeiro, é que você tem uma quantidade imensa de pequenos, médios e grandes projetos de curto, médio e longo período. Então a gente está pensando no curto prazo, mas está pensando no longo prazo. Então quando você pensa numa nova fábrica, talvez você está olhando 3, 5, 10 anos para frente. Mas às vezes uma mudança de processo, uma inclusão de um novo produto, de um novo ingrediente numa linha que já existe, eu vou atuar num outro mercado. Vou dar um exemplo prático para vocês. Quando eu faço o SPC, eu tiro o carboidrato da soja. Isso vira açúcar. E eu tinha lá uma cadeia de açúcar vasta que eu poderia trabalhar, mas eu não tinha esse mercado. Então, o primeiro mercado, eu peguei esse mercado de açúcares, que é um melaço, e fui vender para confinamento de boi para trocar energia, para combinar energia. Hoje, a energia para o confinamento é muito para o milho, por exemplo. Então, eu fiz uma inclusão de melaço, uma redução de milho na dieta do boi. E a gente vendia no passado 200 gramas por animal dia, porque era uma inovação. A gente também tinha um pouco de restrição. Passados-se mais de 10 anos, a gente hoje tem um produto totalmente consolidado para o mercado de gado de corte e se usa tranquilamente 4 quilos por animal dia. A conversão de peso é extremamente grande e esse animal não só aceita muito bem, é palatável, como volumoso, por exemplo, o bagaço de soja moído, misturado, dá sabor, e aquilo que o gado às vezes era seletivo, ele come em abundância. Então até o produto que ele descartava passou a ser mais bem consumido. Então a aglutinação, a mistura, o sabor, faz com que você combine um bom produto com outros que não são tão nobres, mas que são importantes, e você pode pôr 4 quilos por animal dia com o tempo. Então veja, há um aprendizado, há um desenvolvimento. Aí você fala, então, que legal, Alessandro, o produto que não tinha mercado passou a ter mercado. Mas aí eu também comecei a olhar para outros mercados como um mercado equino, por exemplo, de cavalos. Ração de cavalo é uma ração mais elaborada, mas é um mercado que aceita também esse mesmo produto. Aí esse produto hoje, se fermentado, açúcar fermentado vira álcool. Aí a Selecta fez uma destilaria de álcool para a nossa fábrica. Então 100% do álcool que eu uso na nossa planta é produzido dentro da CJ Selecta. Então, o meu subproduto que foi para confinamento, uma parte hoje vai para a destilaria, vira algo que volta para minha fábrica. E sobra. Eu vendo hoje para abastecimento de carro. Então, é uma economia circular. Então, quando eu digo que a nossa empresa é diferente, é nesse sentido. Ela pensa na cadeia, ela é sustentável. E o que a gente chama hoje de ESG é você pensar na sustentabilidade do ponto de vista do meio ambiente, mas na sustentabilidade do longo prazo, ser sustentável no tempo. Então, esse tipo de comportamento dá essa dimensão. Alessandro, então que legal. Então, do confinamento foi para o boi, foi para o cavalo e foi para o álcool? Não. Essa cadeia também de açúcares é rica em carbono, muito rica em carbono e aminoácidos. Eu fui lá e desenvolvi uma linha de fertilizantes especiais para poder fazer uma cadeia completa do plantio da semente até o final do ciclo das principais culturas brasileiras. E aí eu adicionando alguns produtos, eu criei uma base orgânica que hoje é a nossa linha do Plant Nutrition, que atende hoje tanto o mercado B2C como a distribuição. Mas eu não só vendo para o mercado dos produtores rurais, como eu vendo para outras indústrias de fertilizante essa base orgânica mineral, a partir dessa cadeia de açúcares. Entende como eu digo que é uma espiral infinita, que você está sempre reavaliando aquilo que você tem dentro de casa. Era um subproduto que virou produto, que virou ração, que virou álcool, que virou energia e que também vira hoje fertilizante. Esse é um bom exemplo do que é essa cadeia de inovação. E que começa nessa cultura da empresa, né? Ô Xandão, e falando só para a gente entender a dimensão, qual o tamanho hoje da companhia, para que a nossa audiência compreenda como que isso é possível fazer. Hoje eu diria para você, assim, em termos de originação, que é um número que todo mundo gosta de ver, é uma empresa hoje que orbita entre 1 milhão e 200 mil toneladas ano, né, de originação de grãos. Nós temos uma fábrica em Araguari, Minas Gerais, próximo de 700 funcionários, né? E quando eu coloco os indiretos, nós temos uma cadeia hoje de mais de 2 mil fornecedores, tanto
daqueles diretos que são os produtores rurais, como uma cadeia de fornecedores de serviços e equipamentos para a nossa indústria. Então, se você considerar diretos e indiretos, nós temos uma cadeia ali de 2.600 a 2.700 pessoas e agentes contribuindo para esse ecossistema. A nossa indústria hoje esmaga em torno de 760, 770 mil toneladas ano. Nós somos o maior produtor mundial de SPC, que é um proteinado concentrado de soja, né? E nós temos hoje uma empresa reconhecida por ser uma empresa verdadeiramente de produtos ISG. Então, quando a gente fala de ISG, é uma cultura, é um comportamento e é um valor. E aí isso se transfere para o serviço e para o produto de verdade. Então, não é uma identidade visual ou uma plaquinha na parede. Não, é um comportamento que vem de uma cultura desde o nascimento da empresa. Talvez muita coisa que a gente hoje identifica como ISG era um comportamento interno. Só que você hoje coloca isso de uma maneira empacotada, mais bonita, e você transforma isso em valor. Porque a gente entende que a nossa empresa tinha como visão ser referência global de nutrientes de soja, com qualidade e sustentabilidade. Não, nós somos uma empresa de produtos ISG. Tá vendo como é que é simples? Mas quando eu falo ser uma empresa de produtos ISG, eu tenho que estar preocupado com governança, eu tenho que estar preocupado com o social, eu tenho que estar preocupado com o meio ambiente. Só que os stakeholders são meus funcionários, nossos clientes e nossos produtores rurais. Então, se eu entendo isso como ISG, olha como é amplo. Eu pego toda uma cadeia de valor e pego meus stakeholders, do funcionário ao produtor rural, passando pelos clientes. Isso é valor. Então, nós somos uma empresa de produtos ISG. Eu acho que talvez é isso que eu definiria a evolução da empresa, do nicho à diferenciação. Legal. Muito bacana. E isso provavelmente foi todo esse jeito de atuar no mercado, esses números, cadenciou a CJ Selecta a chamar a atenção ainda da Boom, que a gente viu recentemente notícia, o mercado divulgou de um movimento de M&A, né? Sim. E a gente gostaria de saber, assim, na sua visão, pensando nas empresas do agro, na cadeia de distribuição, o momento dessa estratégia e como, às vezes, se preparar para essa estratégia. Assim, o que você acredita que tornou a CJ Selecta preparada para esse movimento e o que as outras empresas podem fazer, as empresas da cadeia de distribuição, do agronegócio, as indústrias que querem pensar se vão para esse caminho, se não vão para esse caminho e como elas podem se preparar. Tá. É boa a pergunta, porque isso me faz refletir sobre 2 pontos, né? No começo você falou assim, Alessandro, você também é especializado em finanças pessoais e reestruturação, por exemplo, de conselho de famílias, né? E eu sempre gostei dessa tese de famílias, porque o agronegócio brasileiro, a origem do agronegócio brasileiro, ela é puramente familiar. Então, quando você vê aquele produtor rural lá no campo, ele herdou isso às vezes do avô, dos pais, você tem uma nova geração que está envolvida no negócio e está assumindo esse negócio, e esse comportamento familiar me faz interessar muito por isso. E por que eu estou dizendo tudo isso? Quando você me pergunta do interesse de outras empresas pela Selecta, a Selecta foi vendida 2 vezes, né? Como eu disse, para um grupo chileno e depois para um grupo sul-coreano. Hoje a CJ é dona de 100%. E nos 2 movimentos, a Selecta foi extremamente valorizada. Por quê? Pelo que ela fez e pelo potencial do que ela podia fazer. O exemplo que eu acabei de dar da história do melaço, do SPC, que hoje está presente no salmão chileno que a gente consome, ou na maionese da Unilever, que 100% da maionese é fornecida por nós, esse comportamento chama a atenção de outras empresas. Por quê? Leva tempo desenvolver essa solução, mas mais difícil ainda, leva tempo disseminar essa cultura. Então, quando você pensa num bom negócio, a economia de tempo é um valor. E lógico, o upside econômico que isso pode dar na minha cadeia também. Então, eu acho que esses 2 movimentos são muito importantes. Mas quando você fala de M&A, é muito importante pensar em 2 movimentos. Porque recentemente, eu diria para você que 2016, 17, 18 até 2020, houve um mercado muito grande de consolidação no Brasil, por exemplo, no mercado de revendas, de distribuição. Grandes fundos ou grandes empresas multinacionais comprando empresas, às vezes, familiares, pequenas de distribuição, ou empresas de um segmento de insumos agrícolas comprando distribuição, ou uma multinacional trade, participação em distribuição. Só que naquele momento você tinha uma oferta de liquidez de crédito no mercado muito grande e uma necessidade de verticalizar. Então, se você tem, às vezes, um aporte através de uma IPO, onde você tem
muito capital entrando e tem que fazer um business plan de longo prazo, um business plan rápido, talvez a diversificação ou a aquisição é um caminho rápido. Só que o caminho rápido, muitas vezes, ele é econômico, ele é financeiro. Então eu compro, mas depois eu tenho que integrar, depois eu tenho que fazer isso fazer sentido, eu tenho que fazer isso ser harmonioso e homogêneo, e não é tão simples assim. Então, quando você faz um M&A ou uma aquisição puramente financeira, e eu não estou aqui dizendo que isso é ruim, você tem um desafio de transformar isso em viável. Então eu acho que esse é o grande desafio. E isso às vezes é um tiro contra você, porque o puramente financeiro joga contra você no tempo, porque o investidor quer retorno. E às vezes quando o mercado não vai bem, a resposta financeira não é boa. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós estamos vindo de 2 anos muito difíceis para distribuição, onde num primeiro movimento, de 22 para 23, você tinha custo de estoque muito caro, custo de plantio e de manejo caro também. E a rentabilidade do produtor caiu. E do ano passado para cá, o preço das commodities também caíram. Então a receita do produtor cai, só que o cara vem com o endividamento do ano passado. O que eu quero dizer com isso? A distribuição sofreu muito. Então, como vocês têm uma cadeia de distribuição, talvez o que eu estou falando aqui é muito claro para quem é do mercado distribuidor, talvez não é claro para outros mercados. Mas esse cara, às vezes, em 2018 e 2019, teve uma aquisição. Como é que eu rentabilizo o meu sócio investidor? Como eu rentabilizo meus sócios? Como eu faço provar para o meu board que isso foi um bom negócio se eu tive 2 ciclos extremamente ruins? E distribuição lida com crédito. Então, se você não tiver responsabilidade com crédito, a consequência é inadimplência, é ação judicial. Então, isso joga contra qualquer tipo de análise econômico-financeira. Bom, a sua pergunta foi sobre consolidação e mercado de M&A. Eu acho que o mercado de consolidação ele é uma tendência inteligente para o futuro. E aí eu divido isso em 2 grupos bem claros. O sócio financeiro, que é aquele que vai dar robustez para o seu negócio crescer numa escala de investimento, numa escala de aquisição, e o sócio estratégico, que ele vai trazer relevância para o seu negócio. Ele vai completar aquilo que talvez seja uma fragilidade sua, seja gestão, seja mercado financeiro, seja operações, seja o lado técnico ou de desenvolvimento de produtos, seja ser distribuição e ser indústria, ou seja ser indústria e virar distribuição, ou ser indústria e virar trade, ou mercado de insumos químicos com semente, não interessa. No mercado do agronegócio é muito comum as aquisições. E elas, às vezes, são grandes oportunidades para você crescer. O caso da Selecta, eu diria para você que o nosso valor sempre esteve lá como raiz da diferenciação e da inovação. Mas os sócios foram econômicos, mas foram estratégicos. A Corpesca era muito forte no mercado de farinha de peixe e distribuição na Europa. O principal mercado do nosso produto é a Europa. E o nosso produto é um substituto da farinha de peixe. Então ter um grande player da farinha de peixe no mercado europeu era estratégico, mas também foi econômico. Quando a CJ veio para o Brasil, ela queria entrar no Brasil no mercado do agronegócio, porque quem pensa em Brasil tem que pensar no agro brasileiro. Então, você ser um entrante no Brasil tinha valor, e a CJ sempre gostou da inovação. Então, ser uma empresa que pensa em inovação, mas não só como visão, mas no comportamento e na cultura, foi o valor que a CJ viu em comprar a Selecta. Então ela não comprou uma empresa do agro, ela comprou uma empresa que o P&D ou a inovação em produtos é permanente. Então fazia sentido econômico, mas fez sentido estratégico. Por que eu tô falando tudo isso aqui? A gente está discutindo sobre M&A, porque eu acho que o M&A ele é uma solução que você tem que analisar com muito carinho. Mas eu acho que a primeira resposta que você tem que dar para você mesmo é: se o meu negócio chegou no máximo que eu consigo conduzir sozinho. Eu não estou querendo dizer que está errado ou que está certo. É que todo mundo tem limite. Empresas menores têm limite econômico, tem limite, às vezes, de entendimento do mercado, ou tem que acessar mercados que você não consegue. Ter um sócio estratégico e econômico, por vezes, é uma solução de tempo. Às vezes você vai ter um percentual menor da empresa, mas o sentido de onde essa empresa vai chegar vai lidar com as suas ambições e expectativas de uma maneira coordenada. Porque o crescimento, às vezes, que o mercado te dá por uma oportunidade que o mercado só sobe, ele às vezes te cega, porque dá uma falsa impressão que você é extremamente competente. Mas às vezes o mercado, quando sobe para todo mundo,
aceita qualquer tipo de desaforo, aceita algum tipo de ineficiência. Mas quando o mercado inverte, que as margens estão apertadas e que você tem que oferecer soluções, você tem que entender do seu negócio. E às vezes, nesse momento, você se depara com o contrário. Empresas passam dificuldades financeiras, dificuldades estruturais, de governança, e muitas vezes empresas quebram. E é muito melhor você pensar no M&A quando a sua empresa está bem do que quando ela está em dificuldades, porque os valores mudam. Então, para encerrar essa pergunta aqui de maneira bem assertiva, é o seguinte: trabalhe todo dia para vender sua empresa. Trabalhe todos os dias para vender sua empresa, porque quando você pensa no valor que a sua empresa pode ter, você está todo dia se preocupando com esses detalhes. Porque se você não trabalhar pensando em vender, alguém em algum momento vai trabalhar para comprar, porque você vai estar em baixa. E isso tem um desconto muito grande naquilo que você acredita. Então, trabalhe todo dia para vender sua empresa. Então, se todo mundo, todo dia, pensar em como eu posso melhorar o valor da empresa, ela vai valer efetivamente o que você acredita. Então, acho que talvez esse seja o grande recado. Legal. E você falou muito de otimização de processos. Tendo em vista isso, a gente percebe que a inovação é um dos pontos principais. Qual outro ponto que alguém da empresa possa olhar para conseguir otimizar e ter esse ciclo que você comentou de utilizar ali todos os produtos, os subprodutos, enfim, além da inovação? Quando eu falei da área de novos negócios, a área de novos negócios foi um lugar que nós criamos, salvo engano, aí há 3, 4 anos atrás, porque, como eu te disse, a nossa gaveta de projetos é muito vasta. E eu disse que tem projetos de pequeno, médio e grande porte. E o conceito de projeto para nós é olhar para uma rotina que já existe e melhorar essa rotina, ou para um produto que eu chamo de subproduto e eu quero transformar ele num produto elaborado. A rotina, ela é definir processo. Então, hoje, esse funil de ideias cai num lugar específico que organiza essas ideias com métricas e processos. Então, quando você pensa na inovação, a inovação do processo ou a inovação de ter um lugar que peneira isso de maneira organizada, ele está também atrelado à inovação. O conceito da inovação no passado, a gente pensava muito em produto. E a gente começou a perceber que quando você dá voz ou visibilidade para ideias simples, essas ideias simples se somam a outras ideias simples e isso acaba virando o que a gente chama de inovação propriamente dito. O que eu acho, Tainara, é que a gente começou a simplificar o conceito da inovação. Ela não é tão sofisticada e nem é tão romantizada. Ela é olhar para um processo, uma rotina de qualquer tipo de funcionário, em qualquer nível, ela pode ser melhorada. E aí, volto lá no começo da nossa conversa, quando eu falei da cultura. Se a cultura é forte nesse sentido, qualquer ideia é bem-vinda. A outra coisa que eu acho que é muito importante é que não pode ter medo de falar. Às vezes as pessoas têm ideias, às vezes as pessoas têm opiniões. Então o ambiente tem que ser adequado para você ter uma ideia, mesmo que ela não seja aprovada. Eu vou te falar com tranquilidade. 90% das ideias vão continuar na gaveta, vão esperar um tempo. Eu acho que os melhores projetos da CJ Selecta são aqueles de 2 a 3 anos. Eu já falei isso lá dentro várias vezes, porque existe um negócio, o exercício de rever. Quando o mercado está em alta, como eu acabei de dizer, qualquer produto vende, qualquer produto tem margem. E quando o mercado está em baixa? Eu lido com mercado de alimentos, mas eu lido também com o mercado de commodities. As commodities estão em alta e em baixa. Às vezes o mercado de carnes não está bem, mas o mercado de energia está bem. Será que uma única vertente é uma resposta absoluta? Então, eu diria para você que a inovação, antes dela virar produto ou serviço, eu acho que é uma ideia que tem um ambiente certo para se falar a respeito. Mas antes, uma cultura que você não desiste. E aí o comportamento que eu acho que eu mais dou valor é a resiliência de você se frustrar e não desistir, e se frustrar de novo e não desistir, até que faça sentido. Então eu acho que as ideias, elas têm tempo de maturação, ela tem processo, ela tem valor. Quando eu digo valor, é tempo e dinheiro. Então eu acho que a inovação ela é muito mais ampla, e eu acho que ela é mais um comportamento do que um departamento. Só que ela é organizada. Esse departamento de novos negócios, ele envolve investimento e processos. Ele é totalmente apoiado pela diretoria da empresa e há um envolvimento verdadeiro. E por que eu falo tudo isso combinado com a pergunta anterior do Matheus de M&A? Uma empresa que adquire a Selecta, ou que adquire qualquer empresa, olha para o presente, mas olha para o futuro. Olha que legal, você pega uma gaveta ou uma pasta cheia de projetos de pequeno, médio, grande porte, de curto e longo prazo. Olha que legal, eu estou comprando uma empresa pelo livro.
mas o upside é o futuro. Eu tô aqui, ó, o futuro aqui. Podemos analisar o que faz sentido e o que não faz. Tem dinheiro agora ou tem dinheiro no futuro? É para curto prazo ou é para longo prazo? Mas você ter um ambiente que pensa isso, mas que tem muitas ideias já na mesa, olha que legal. Eu posso montar o processo de integração já olhando para o futuro. Então eu acho que quando eu falo da inovação, ela é uma cultura e um comportamento, depois ela é um departamento que organiza esse processo. E agora mudando um pouco o rumo da nossa conversa, falando dos compradores de grãos. Certo. Quais foram os grandes aprendizados que você teve pela sua experiência nesses mais de 25 anos aí? É uma ótima pergunta, porque você usou a palavra aprendeu, né? Mas eu diria o seguinte, que eu aprendo, né, todo dia. Eu acho que a primeira verdade nesse negócio é essa, que você está sempre aprendendo, você está sempre crescendo, você está sempre se enriquecendo. Eu vou te falar que a grande mudança que eu vi nesses 25, 28 anos, né, que eu estou no agronegócio, é que ele é extremamente tecnificado, tá aí os resultados da agricultura brasileira. Então, o Brasil cresceu com conhecimento e tecnologia. Então, a primeira verdade que eu posso dizer que é um segmento que a gente tem que ter muito orgulho, a gente fala disso o tempo todo, mas ele teve muito trabalho, muito conhecimento e muita tecnologia, porque a gente cresce numa proporção de produção muito maior do que da área. Também acho que o Brasil é um país muito preocupado com leis ambientais, com o Código Florestal. Eu acho que há um respeito verdadeiro, acho que tem uma minoria que pode não compactuar com isso, mas a grande maioria é extremamente preocupado com manejo sustentável, com boas práticas. Mas o grande aprendizado que eu tive nesse tempo todo é que a gente tem que se transformar. As opiniões têm que mudar, embora as convicções às vezes têm que ser sólidas. O que é certo, o que é errado, o que é bom, enfim. Então, as convicções têm a ver com valores. E aí vem o grande ponto. Nós, como comprador de grão, nós somos um agente intermediário. Eu pego esse grão para exportar, eu pego esse grão para transformar em farinha de óleo, eu pego esse grão para transformar em alimento. Então, se eu sou um agente transformador, eu não sou um agente produtor. Então, a primeira coisa é o seguinte, esteja próximo do produtor rural. Entenda de agricultura, entenda de produção agrícola e entenda de valor. E quando eu digo valor, pense da maneira mais ampla possível. Desde um comportamento de uma família, que é mais tradicional numa determinada região, ou de um grande grupo rural, que hoje é tão grande quanto uma trade, que esse cara pensa numa escala industrial, às vezes, ele pensa numa escala comercial muito vasta. Então você tem que se adaptar a esse perfil. A outra coisa, que apesar de toda a tecnologia do mundo, que todas as soluções de inovação que nós temos hoje no mundo, ainda é um negócio de relacionamento. Né? Aqui nós estamos num ambiente, por exemplo, de uma empresa de crédito e de tecnologia voltada para o mercado financeiro, né? Crédito no mercado financeiro. Mas aqui nós devemos ter nessa audiência desde pequenas consultorias, cooperativas, revendas, distribuidores, tradings, indústria química, indústria de fertilizante. Quer dizer, toda a cadeia do agronegócio está aqui nessa audiência. Mas todos têm um agente em comum que é o produtor rural. Se eu não entender verdadeiramente a dor desse cliente ou desse fornecedor, de nada vai adiantar a solução tecnológica. A solução tecnológica, ela tem que ser endereçada, ela tem que fazer sentido e, ela, mais importante, tem que ser simples. Então eu acho que o grande aprendizado é do comportamento. O comportamento desse produtor, ele tem que ser identificado e ele tem que se transformar em relacionamento. De nada vai adiantar nós estarmos aqui ou os clientes do AgRisk estarem nos ouvindo, nos vendo, se você não tiver uma preocupação verdadeira com o produtor rural. Eu acabei de falar que os nossos stakeholders, um deles é o produtor rural. Como é que eu posso convencer um produtor rural a ter uma prática mais sustentável ou uma identidade rastreada ou aceitar uma auditoria de processo para a Unilever, como é o caso que eu falei aqui, se eu não conseguir vender valor ou se eu não vender confiança? Outra coisa que eu acho que é muito importante, nos últimos anos a gente fala muito do ESG, do ponto de vista de trabalhar com uma lista positiva de produtores rurais que tenham boas práticas. Mas vamos supor que um produtor tem um problema de uma área dele que está irregular ou de uma área que foi desmatada, 1% a mais. Se esse produtor hoje não tiver coragem de falar do problema e a gente ser parte da solução, ele vai estar sempre à margem. E não existe relacionamento que você cresça sem confiança. Então eu acho que as empresas, nós, né,
temos que pensar muito na reputação, na relação e na confiança. A reputação é que você é uma empresa que constrói, né? A reputação. O relacionamento é estar próximo. E aí eu não estou querendo dizer que estar próximo tem que estar presente. É estar próximo no sentido de sentir que essa empresa, ou que a nossa empresa faz sentido. E a confiança é de falar as verdades. Eu tenho fornecedores que tinham problemas e nós participamos da solução. E as soluções são simples. Nenhum tipo de problema hoje do produtor pode ser prisão perpétua. A gente às vezes fala de produtores serem regulares, trabalharem dentro da lei, isso está certo. Quem não está dentro da lei tem que ser punido. Mas se o produtor tem um problema transitório, por que não eu me envolver na solução? Eu não posso condenar, porque eu não planto. E esse talvez é o papel que eu mais aprendi nesses 20 e poucos anos. O relacionamento ele tem que ser verdadeiro. O meu produto ou serviço tem que fazer sentido. E eu tenho que consolidar o relacionamento com reputação e confiança. A minha empresa tem que construir uma imagem séria. E essa confiança, ela tem que ser dos dois lados, para eu falar o que eu preciso e ele falar onde estão as dificuldades. E aí você, ano após ano, safra após safra, vai desenvolvendo valores, mas vai desenvolvendo outras ambições. Eu te falo tranquilamente, o produtor rural de 25 anos atrás não é o mesmo de hoje. A gente só cresceu na agricultura com esses valores. O que a gente tem que hoje entender é que tem que fazer sentido. Por isso que eu acho que o mercado de nicho tem a ver com relacionamento. Você vai cada vez mais estratificando o segmento do seu grupo de clientes. Eu tenho cliente que precisa de crédito, mas eu tenho cliente que precisa de serviço, de orientação. E eu acho que é muito do que o AgCred tenta propor. Dar o gerenciamento de risco ou crédito talvez seja a parte mais fácil do nosso negócio, mas as necessidades são diferentes. Não existe solução igual para pessoas diferentes. Não existe solução igual para clientes diferentes. E é sempre ouvir o cliente. Não tem dúvida. Entender as necessidades dele. Eu acredito que falta muito isso para o mercado, no geral. Ouvir, entender, estar próximo. Você sabe uma coisa, assim, sem querer te interromper e já interrompendo. Eu acho que a tecnologia fez esse papel muito bem feito, né? E aí eu estou incluindo vocês porque é um ambiente de vocês. Hoje é muito comum empresas de diferentes setores ou até concorrentes estarem em ambientes comuns, né? O mercado da tecnologia, por exemplo, é isso. Esse ambiente de crédito aqui que vocês têm, que vocês coordenam, tem empresas de diversos tamanhos, em diversos lugares do país, com diferentes atuações regionais. Então eu tenho gente do Sul, do Norte, do Mato Grosso e do Triângulo Mineiro. Essas pessoas têm experiências que podem ser compartilhadas. Então, quando eu falo alguma coisa aqui, provavelmente vai ter uma identificação com alguém de outra região que, numa situação normal no passado, eu não conviveria. Então, acho que a tecnologia também teve esse papel, que vocês chamam muito de ecossistema, é trazer esses agentes de tamanhos distintos para um ambiente comum, sem distinção de tamanho, faturamento, importância, nome. Então esse papel é muito legal. Hoje é muito mais fácil discutir sobre problemas comuns em empresas diferentes. E talvez esse foi o grande papel da tecnologia, né? A comunicação ou os produtos que, por exemplo, as startups, fintechs, agtechs trouxeram para o nosso mercado. Porque esse ambiente comum possibilita uma comunicação mais verticalizada e horizontal. Então a gente hoje consegue ter uma democracia muito grande de conhecimento quando a gente entende que a tecnologia pode exercer esse papel. Ótimo. E, Xandão, qual a sua percepção sobre as tendências do travamento de preços dos grãos? Então, essa pergunta vale muito dinheiro, né? Porque a gente vem numa curva que a gente chama de inverso, né? A gente saiu do mercado recente. Eu vou falar muito do mercado, por exemplo, do Triângulo Mineiro, do Sudeste, que talvez seja um mercado que eu possa identificar com Santos, que é um porto, mas com o mercado do Sudeste. A gente saiu do mercado que chegou, por exemplo, a preço do produtor rural, né, em reais por saca, de R$180 por saca, base Uberlândia, por exemplo. E hoje a gente está falando de um preço da mesma saca por R$100. Então, quando eu falo de R$80 de diferença no preço da saca, significa o seguinte, que esse produtor há 2, 3 anos atrás aceitava que o custo tivesse um pouco mais alto, que a ineficiência operacional tivesse alguma perda, que o momento da venda, só de ter deixado o estoque parado, no dia seguinte o preço estava melhor, ou se tivesse caído de 180 para 178, a remuneração seria positiva, teria lucro. E isso fez também, associado à guerra na Ucrânia, à pandemia, que o mercado das commodities se comportasse de maneira protecionista. O que quer dizer isso? Quando você tem uma crise, é muito comum você fazer estoque. É que nem as formigas no inverno. Acumula comida para depois consumir em outro momento. Quando você tem um evento muito importante, como foi a pandemia ou uma guerra,
Normalmente as commodities sobem muito rápido porque é um instinto de proteção. Ela reage imediatamente ao que está acontecendo. Porque você não sabe se uma pandemia e uma guerra duram um mês ou se vai durar anos. E nem sabe a consequência. Então, normalmente as commodities sobem. E o que aconteceu naquele momento é que não só o preço das commodities subiram, como dos insumos. Aí a gente pode falar de fertilizante, de químico, de semente, do diesel. E tudo isso é um componente para o custo muito importante. E na economia, né, tudo que sobe desce. Né? As commodities têm essa verdade quase que absoluta. Esse mercado está invertendo. Ele sai de um momento de alta para um momento de baixa, que nós estamos vivendo de 23 para 24. E quando você tem uma sobra de margem, uma sobra de oportunidades, eu até brinco, né? Toda ideia é genial. Quando esse mercado inverte, que ele vem de custos muito altos para receitas muito baixas, volta naquele dever de casa que eu falei da eficiência. Né? Será que o dever de casa, quando eu estava com abundância, foi feito? E aí, a eficiência operacional vale 1 centavo, vale R$1, vale R$10. A gestão do risco vale muito dinheiro, né? A gestão do crédito vale muito dinheiro e as eficiências de estratégia. Então, a sua pergunta ela é ampla e ela vale muito dinheiro porque a resposta depende. Né? Por que eu estou te falando isso? Por exemplo, vamos falar aqui do público da distribuição. O que é o grande valor da distribuição? Ela chega no pequeno produtor, naquele produtor que compra 1 litro de um determinado produto, coisa que a indústria não consegue fazer. Então é muito comum uma revenda regional ter 100, 200, 500, 800, 1000 produtores rurais. E ela acessa aquele cara que compra 1 litro até aquele cara que compra 1000 litros, compra 5 toneladas ou que compra 50 toneladas de produto. Então, o grande valor da distribuição é chegar na ponta de maneira capilarizada. Né? Então, tá bom, isso é um valor. Qual que é o segundo valor da distribuição? Crédito. Ela entende que essa proximidade com o produtor rural dá a ela uma capacidade que relacionamento e dados geram crédito qualitativo. Só que ao longo do tempo, o relacionamento começou a pesar mais do que o qualitativo. E aí o Matheus, o Tainara é meu cliente de longa data, e de repente um ciclo de 2, 3 anos ruins, eu tenho uma inadimplência, eu tenho um atraso, eu tenho uma insolvência, eu tenho uma ação jurídica, e isso afeta meu crédito com a indústria, e eu não tenho mais o estoque subsidiado, as garantias que eu dava. Então você percebe que às vezes a falta de estratégia não é uma consequência pensada, ela é uma consequência dos tempos que te pega de surpresa. Então, quando você pergunta do comportamento dos grãos, eu diria para você o seguinte: quando você tem um momento de escassez ou que as margens não estão boas, você tem que ter uma boa gestão de risco e crédito e tem que ter uma relação real. O que é relação real? É eu transformar insumo em produto ou produto em insumo. Transformar produto em serviço e serviço em produto. Ou transformar os meus custos naquilo que eu produzo. Exemplo bem prático: o barter. Quando você começa a puxar no tempo, 10, 20, 50 anos, qualquer produtor rural, em qualquer momento da vida, ele sempre transformou aquilo que ele produz em algum item, algum indicador. Então é muito comum um produtor rural falar assim: 20 anos atrás uma tonelada de cloreto era tantos sacos de soja, ou era tantos litros de diesel, ou uma diária de serviço de colheita custava 1 saco por hectare. Se você puxar hoje, você consegue fazer a mesma relação de produção em serviço ou insumo em serviço e produção. Então, a melhor maneira de você ver perpetuidade no seu negócio é correlacionar ele com algum indicador daquilo que você vive. No caso da distribuição que eu dei o exemplo agora, em produção de grãos, de milho, de algodão, de café, naquele mercado que você atua. E para o produtor rural a mesma coisa. O travamento de grãos hoje, quando você vem desse cenário altista e de grandes margens para o inverso, ele está pegando muita gente de surpresa, por 2 motivos. Ou porque você tem estoques muito caros, um custo de produção muito caro, ou porque você está carregando algum tipo de inadimplência, ou algum tipo de ineficiência. O que eu quero dizer com isso? Que o produtor talvez não esteja olhando só para a safra desse ano, ou os nossos colegas aqui do mercado da indústria, das cooperativas, das outras trades, não estão olhando para aquele produtor só para esse ano, às vezes está carregando algum problema, uma renegociação do passado. Eu diria que é separar verdadeiramente os problemas e você conseguir associar com a produção do produtor.
transformar as operações em operações estruturadas. Eu gosto muito da operação estruturada porque eu vou cobrar de você aquilo que você é bom. Então, eu não estou discutindo se um determinado produto custa 10 ou 100. Eu estou discutindo que ele talvez valha 10 sacos de soja ou 30 sacos de milho. E o produtor rural sabe quanto ele produz, quanto ele gasta a produzir, se ele tem hoje um endividamento muito alto ou muito baixo, ou se ele, numa determinada região, produz mais do que aquele produto e esse ganho de produção vale como margem. Então eu acho que você tem que voltar para uma essência mais simplista. Então eu diria para você o seguinte, o travamento de grão ele tem que fazer sentido no negócio. Então eu recomendo muito que as operações de barter sejam extremamente inteligentes e propositivas. A segunda é o seguinte, trave os grãos com um sentido econômico. O risco tem que ser avaliado através do crédito e do relacionamento. Mas o relacionamento isoladamente não funciona. Para mim é relacionamento reputacional e patrimônio. E você tem que olhar isso de maneira bem estruturada, porque senão você vai tomar muita proteção e aquele cliente importante não vai ter crédito. E muitas vezes ele tem. Se você conseguir diminuir o sarrafo ou diminuir a abordagem no sentido de analisar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque seria muito fácil eu falar segura a produção e não vende, ou vende tudo antes que caia mais. Essa talvez é a resposta rápida. Eu acho que o mercado mundial, aí eu estou falando uma resposta que todo mundo quer ouvir, o mercado mundial tem uma oferta de produção e tem estoque. Isso, por si só, nas commodities agrícolas, mostra um mercado lateralizado para baixo. E talvez isso, muitas vezes, não é o que as pessoas querem ouvir. E eu não estou dizendo que o mercado vai cair, porque o mercado tem muito a ver com o comportamento do produtor. Nesse momento, os produtores não estão vendendo. Mas nós estamos em plena colheita e o produtor não tem capacidade de armazenagem. E quando você pensa hoje em produção agrícola, o produtor precisaria vender hoje aproximadamente de 70% a 80% da produção para pagar o custeio. Então, se ele precisa vender 80% e ele vendeu 30%, tem 50% que ele precisa vender. Cenário A, ele vai vender durante a colheita no momento que ele é mais frágil, a um preço barato. Cenário B, ele vai ter que renegociar dívidas com a distribuição, com a indústria, com os bancos, e aí eu tenho um segundo ciclo de problema de crédito, o que também não é saudável para o nosso segmento, porque se o segmento começa a ter um comportamento de crédito de risco, os juros sobem, os recursos diminuem. Então eu acho que o viés macro, eu diria para você que é um mercado de estável para baixista, porque há uma oferta muito grande de produção e de estoques. E o mercado mundial está preparado para uma redução da produção e mesmo assim continuar lateralizado. O momento mostra uma fragilidade do produtor rural, porque ele precisa vender ainda 50% da sua produção no momento que eu considero que é o pior para ele, que é quando ele está colhendo e a logística está caro, a armazenagem é escassa, então isso é um momento ruim para o produtor. Se o produtor não vender, eu acho que tem uma consequência no mercado de crédito. Eu acho que são 3 respostas que eu estou te dando para a mesma pergunta, mas eu acho que a resposta é depende dessas variáveis e sobre o comportamento do mercado eu acho que ele está de lateral para baixo por essas variáveis que eu coloquei para vocês. O produtor rural é um verdadeiro herói, porque são muitas variáveis. Ele é um herói e a razão de todos nós estarmos aqui e da gente conseguir perpetuar nas nossas atividades é porque existe a figura do produtor rural, que ele produz muito e ganha dinheiro, porque se ele não ganhar dinheiro, não faz sentido tudo isso aqui existir. Exatamente. E aí falando do crédito, Xandão, a gente vê um movimento já acontecendo, reflexo de todo esse cenário que você contextualizou, tem muita recuperação judicial acontecendo dia após dia, cada dia aparece uma nova, né? E a gente vê também que antes você tinha grandes volumes para solicitar de crédito em aberto para solicitar um RJ, e agora você vê RJs de até valores menores, né? E aí nesse sentido, pensando do ponto de vista do credor, né? O credor, a indústria que precisa vender, o distribuidor que precisa vender, a safrinha que está entrando, o que ele precisa de olhar? Quais são as decisões que ele precisa de olhar para se proteger também, fazer uma ótima gestão de risco, também manter a parceria? Como é que é a análise do ponto de vista do credor nesse cenário? Essa pergunta é muito boa, viu, Matheus? Porque não é uma resposta simples. Eu vou explicar por quê. Eu acho que o Código Civil brasileiro, né, quando ele foi reformulado, a gente tinha a lei de concordatas e falências que virou a recuperação judicial. E eu acho que ele é um instrumento jurídico legal. Eu acho que esse é o primeiro ponto de vista. Eu não sou jurista, nem sou especialista em crédito. Mas
eu acho que esse instrumento é legal e ele tem momentos que é um bom instrumento quando existe uma questão, eu acabei de falar da reputacional, né? Nem todo mundo é bom em tudo e nem todo mundo erra querendo errar. Então eu acho que existem histórias de empresas sérias que tiveram um momento transitório que ela usou o artifício da recuperação judicial de maneira legal e séria. E ela passou por todo um ciclo. Não é fácil o ciclo da recuperação judicial. A empresa tem que se organizar, ela tem que, de certa forma, abrir toda a fragilidade dela para um grupo de credores, ela tem que nomear um administrador judicial que vai acompanhar os itens. Você não pode mais romper um contrato, descumprir um pagamento. Então tem responsabilidade. Você vai ganhar tempo e às vezes desconto para renegociar essas dívidas, mas você tem que cumpri-las. Então acho que a primeira coisa que eu acho que é importante é a seguinte: o instrumento da recuperação judicial ele é legal. Então a gente não pode fugir disso. O que me preocupa muito hoje é a industrialização desse mercado da recuperação judicial, que eu acho que é o que você está colocando. Quando alguns poucos escritórios jurídicos de advogados começam a querer transformar isso numa solução de crédito. Recentemente eu vi uma matéria onde um escritório de advocacia falava que é uma forma inteligente de você fazer gestão das suas dívidas, do seu crédito. Né? Que o que te falam sobre a recuperação judicial, que você vai perder crédito, você vai ter as portas fechadas, não é verdadeiro. Olha, eu acho isso, assim, a minha opinião pessoal, né? Aqui eu tô falando como pessoa e não como CJ Selecta, né? Eu acho que isso é de uma irresponsabilidade muito grande, porque só quem já passou por uma recuperação judicial sabe o transtorno que é começar e terminar uma recuperação judicial. Existe muita resiliência, muito esforço. Você tem que olhar para o seu ambiente interno, seus funcionários, como a sua imagem vai ficar frente a clientes e fornecedores. Não é todo mundo que vai aceitar isso de uma maneira muito boa. E eu acho que é muito difícil passar por uma recuperação judicial. Então eu estou falando do ponto de vista de quem entra na recuperação judicial e de quem vive ela. É desafiador e não é tão romântico como parece nessas abordagens de escritório de advocacia. Esses escritórios de advocacia, e aí eu estou falando dos poucos escritórios de advocacia que se propõem a isso, não têm uma responsabilidade com a continuidade desse negócio ou com essa família ou com essa empresa que eles estão representando. E o que eles vão passar vai doer muito mais nessa família do que nesse escritório que está assessorando. Então eu acho que a primeira coisa é não transforme isso num produto de prateleira. E se alguém te vender como tal, desconfie. Então eu acho que assim, quem pensa em entrar em recuperação judicial, pese muito os contras, que são muitos. Eu acho que problema todo mundo enfrenta, Matheus, na vida, e eu acho que o ambiente hoje do crédito, quando eu digo de reputação, relacionamento e confiança, dá espaço para renegociações brancas. Quer dizer assim, eu sentar, falar de uma fragilidade, falar de uma dificuldade, renegociar. Eu acho que o mercado não é leonino a ponto de te condenar. Eu acho que se a relação ela é verdadeira, tem espaço para boas discussões. E aí, em terceiro, eu vou dizer o seguinte, como o credor pode tratar isso? Eu vou falar o seguinte, com qualidade de conhecimento. A qualidade de conhecimento, ela envolve duas premissas básicas. A relação e a reputação, que eu acho que tem a ver com o caráter do seu cliente, e o qualitativo, que é balanço, indicadores, bom cadastro e o entendimento mais profundo. Eu acho que nós, como credores, às vezes a gente é muito superficial. Eu acho que eu já falei isso outras vezes, que a gente, por muito tempo, foi gestor de garantia e não de crédito. E muitas das indústrias, ou muitas das trades como nós, somos gestores de garantia. Porque a gente quer dar, às vezes, muito volume para poucos clientes. E quando você quer dar muito volume para muitos clientes, você tem que ter uma equação qualitativa melhor, onde você diferencie. Tem produtor rural que o volume de dinheiro tem que ser para curto prazo. Tem produtor rural que eu tenho que dar o mesmo volume de dinheiro e eu posso dar para longo prazo, porque ele é um cara organizado. Se o cara às vezes não é tão organizado, o crédito de curto prazo, que você começa e encerra em curto prazo, ele é mais inteligente. Eu tenho produtor que a taxa menor é interessante para quem dá, e tem produtor que a taxa maior é mais interessante para quem recebe. E eu quero dizer que tem perfis de produção diferentes. Aqui eu não quero segmentar, mas tem atividades rurais de alta lucratividade e tem atividades rurais de curto prazo que não dão lucro. Se você colocar uma taxa muito alta, provavelmente você não vai receber, porque esse cara está no desespero. Então eu acho que o comportamento do crédito é tão importante como a qualidade técnica do crédito. E aí, cara, você tem que separar o joio do trigo.
Qual que é o grande desafio nosso de credores? Separar isso de maneira organizada, né? Não só orgânica, né? Mas saber diferenciar quem é quem nesse comportamento de crédito. Esse é o primeiro ponto. No qualitativo, eu acho que é investir em conhecimento, em tecnologia. Se a pessoa acha que ela analisar um balanço sozinho ou usar as informações comerciais do histórico passado é uma boa maneira, eu diria para você o seguinte: se você acha que a tecnologia não é importante, experimenta dar crédito hoje em dia sem auxílio da tecnologia. Então é isso que é o problema. Achar que você, dentro de casa, constrói uma análise de crédito robusta sem olhar para fora, experimenta não olhar para fora, olhar para o mercado e acha que só a sua informação de dentro é suficiente. Eu não estou dizendo que ela não é importante. É que normalmente a informação interna ela é enviesada pela sua própria história. Então ela é o crédito mais simples, mas ele não quer dizer que é o crédito mais inteligente. Então, quando eu digo do ponto de vista do credor associado à recuperação judicial, eu digo que a recuperação judicial, em geral, ela tem um comportamento. Esse comportamento é, muitas vezes, de endividamento prematuro ou desproporcional, aquisições com endividamento e alavancagem, aí eu estou falando de ativos como fazenda e como infraestrutura, e pós algum cenário ruim. Então, o momento do cenário ruim, quando eu falei de 2023 e 2024, tem 2 anos que podem ser considerados como cenários ruins. Esses produtores rurais que estão alavancados em créditos ou estão alavancados em dívida, e eu estou separando uma coisa da outra, que às vezes o crédito é para produção e às vezes o endividamento é para... O crédito é para endividamento. Esse comportamento, eu estou falando aqui da minha opinião, e às vezes os especialistas em crédito podem falar, não é bem assim. Ele tem um comportamento matricial mais previsível. Para diferentes culturas, para diferentes regiões do país, mas eu acho que ele tem um comportamento relativamente previsível e que é comum. Eu acho que essas análises de comportamento, elas têm que estar na matriz de conhecimento e de tecnologia do crédito das empresas. Então, quando eu digo que a experiência interna ela tem valor e tem que ser nutrida, tem que ser alimentada, mas eu acho que a gente tem que olhar para fora. A gente tem que pegar empresas especializadas em crédito, pessoas especializadas no crédito de maneira profunda e não superficial para separar isso. Porque senão você vai colocar um sarrafo muito alto em todo mundo que tem endividamento. Eu não estou dizendo que endividamento é ruim. A alavancagem, às vezes, é uma oportunidade. Então, se não, todo mundo que está alavancado ou endividado é ruim. Não é verdade isso. Senão, a empresa de crédito não existe, senão o banco não teria papel. Mas eu estou querendo dizer que existe comportamento previsíveis. Só que a nossa análise tem que ser mais profunda. Ela tem que ser mais técnica, mais especializada e mais profunda. Ela não pode ser comportamental só. Ela não pode ser só relacional. Então, esses agentes, esses canais, esses modelos, eles têm que ser somados. E eu falo sempre, se você acha que tecnologia não é importante, experimenta não ter tecnologia. Se você acha que o comportamento ou o conhecimento especializado não é importante, experimenta usar só a experiência. A história mostra que isso não é um bom caminho. E o momento atual é de somar conhecimento ou de somar experiências de outras empresas com a sua. Não existe razão da Nagro, do AgriRisk existir se não tiver os clientes, o ecossistema dos clientes. Mas não existe hoje um agente do agronegócio isolado que vai perpetuar no setor sozinho, achando que tudo ele faz em casa ou constrói em casa. Eu acho que a tecnologia, as soluções, elas são simples porque tem pequenas empresas hoje criando soluções personalizadas e profundas, dentro de um nicho, dentro de uma dor, que soma a minha necessidade. Então, eu posso hoje ter 2, 3, 4 empresas de consultoria externa trabalhando só no ambiente de crédito. Uma falando de acompanhamento de garantias, outra olhando perfil de crédito e endividamento, e outra fazendo monitoramento de performance, ou gerenciamento de áreas por satélite, ou análise cruzada, por exemplo, de garantia de endividamento total. Se eu começar a entender que esses vetores são importantes para minha análise, inclusive das recuperações judiciais, e eu defino um comportamento, por que não usar essa esteira que vai facilitar a nossa vida? Veja, só faz sentido o nosso negócio ser perpétuo se ele tem um ciclo que começa e encerra. E o nosso encerramento do processo é o pagamento. Então, a última imagem que você tem de um produtor rural é o pagamento da dívida. A primeira é quando ele compra seu produto, seu serviço, ele te recebe na fazenda, mas o último, e talvez o que consolida um ciclo, é a colheita e o pagamento das dívidas. É o famoso 30/4, 30/3, é o final do ciclo da colheita, ou da safrinha, 30 de agosto, 30 de setembro.
Quando eu encerro esse ciclo e tudo está certo, eu renovo o crédito, eu renovo a expectativa, eu começo a falar de crescimento. Quando esse ciclo quebra, eu começo a falar de não dar crédito, subir taxa, pôr no blacklist, lista vermelha, lista amarela, segmento ouro, prata, bronze, mas eu tenho segmento preto. Quer dizer assim, as empresas começam a criar soluções para sair fora. E eu acho que a gente tem que ser qualitativo na abordagem para o ciclo encerrar positivo. Aí toda a cadeia do crédito ganha, toda a cadeia do agronegócio ganha. Legal. Uma aula de crédito aqui. Não. Eu não sou nem advogado e nem especialista em crédito. Mas foi muito bom. E nessa vivência sua, eu queria que você contasse um pouquinho dos aprendizados, onde você viu que, cara, você já trouxe algumas dessas evidências, mas compartilha com a gente aprendizados da má concessão do crédito. Esse tipo de crédito ele não concede mais, ou que você viu, não necessariamente dentro da CJ. Nos últimos tempos ou na minha história? Na sua história. Tá, eu vou falar que assim, houve uma época que o crédito, vamos lá, é importante lembrar, né? Eu tenho 50 anos e tenho 28 de agronegócio, então às vezes eu vou falar uma coisa que tem gente que não era nem nascido, mas houve uma época que o crédito era concedido pelo relacionamento pessoal. Então existia uma figura do dono da revenda, do dono do comerciante, existia o cara que o relacional contava. Eu vou me atrever a dizer que houve uma época que o gerente do Banco do Brasil, na cidade do interior, o seu relacionamento pessoal, e o Banco do Brasil incentivava isso, o relacionamento pessoal era um valor para concessão de crédito. Né? Porque a gente tem que lembrar da natureza do crédito. Né? O crédito rural ele tinha um papel social. Né? O desenvolvimento social do agronegócio. O que quer dizer com isso? Perpetuar o crescimento do gado, das culturas agrícolas, de outras culturas, do pequeno produtor rural, do médio, do grande, e que ele não tivesse um êxodo, saísse do interior para as grandes cidades. Então, o papel do crédito rural, ele nasce de uma função social. Né? Ele ainda existe lá. Se você procurar nas normas, ele vai ter um papel social. Isso virou uma atividade comercial extremamente estratégica para o país, porque o que o país movimenta de crédito agrícola por ano é quase que todo o mercado imobiliário brasileiro. Olha o tamanho que é o agronegócio, esse ciclo é anual. Ano após ano, o agronegócio circula praticamente todo o mercado imobiliário brasileiro. Tamanho, a grandeza desse mercado. Então, todos os bancos, todos os agentes do agronegócio hoje, de alguma forma, estão envolvidos no crédito. Aí você me perguntou do crédito ruim. O crédito relacional, ele era muito legal quando você dava crédito para 1, para 2, para 3. Eu conheço a família do Matheus, eu conheço a família da Tainara, eu conheço o meu cliente desde criança, desde jovem, e as pessoas ficavam nas empresas e nos bancos por muitos anos. Então era comum um cara estar numa empresa por 20, 30 anos, o outro no banco por 20, 30 anos, e essa relação regional e pessoal tinha valor de quase 100% do crédito. Então a opinião do gerente ou a história pessoal do produtor era praticamente o crédito. Olha que loucura isso. E eu vi, Matheus, muito crédito irresponsável baseado no passado e baseado nas experiências pessoal de quem estava pedindo. E por que eu estou falando que eu vi isso de maneira muito ruim? Porque as relações pessoais, elas te tornam uma pessoa cega. Eu costumo dizer lá para o meu time que contrato só existe para cliente bom. Para cliente ruim, você não faz negócio. Então, quando você cria um contrato, você está fazendo um contrato que preserve o negócio e as empresas. Não tem nada a ver com a minha opinião pessoal. É um negócio que está protegendo as companhias, porque essas companhias têm sócios, têm metas, elas têm prestação de contas a fazer, dívidas a pagar, etc. Então, você faz um contrato para clientes bons. E eu lembro que os contratos de compra de grão, por exemplo, ele tinha 1,5 páginas. Era extremamente simples. Quanto é, onde eu tiro, quando eu retiro, quando eu pago, qual a sua responsabilidade, qual é a minha, acabou, assina aqui e acabou. Os contratos hoje têm 6, 8, 10, 13 páginas, com um monte de obrigações acessórias, responsabilidades acessórias, responsabilidade social, obrigações fiscais, meio ambiente, trabalho escravo, mão de obra infantil. Isso são todos legais, está tudo certo. Mas esses contratos são feitos hoje para, de alguma forma, cercar os possíveis problemas e eles terem uma natureza jurídica que proteja as partes. E ele não pode ser unilateral. As responsabilidades são dos dois lados e as obrigações também. Mas eu vou te dizer o seguinte. A concessão do crédito, por opinião pessoal, por histórico passado, é grande parte dos fracassos que a gente tem. Porque o viés do histórico passado, ou da sua opinião pessoal,
ela deveria representar 15% hoje. E eu não estou querendo dizer que a minha matriz é 15%. Ela não pode representar mais do que isso. Ela é só um item. E, normalmente, esses créditos são os de maior valor. Porque você, teoricamente, acha que uma boa garantia, um bom histórico passado, resolve o problema. E a gente sabe que isso não é verdade. O comportamento desse endividamento, o tipo de crédito ou o tipo de uso do crédito é tão importante quanto isso. E aí, eu vou dar 2 exemplos. Eu já tive crédito que eu acompanhei, eu não vou dizer que eu dei ou que era na empresa que eu trabalhei, que eu acompanhei de perto, que 100% do crédito foi usado para pagar dívida. Eu acabei de dizer, se o crédito do nosso negócio é para a atividade de um cliente, ele é um fornecedor, ou ele vai fazer algum produto que use meus insumos e eu quero participar dessa cadeia. Como que eu posso dar um crédito cujo uso é para pagar dívida? Eu não sou banco. Eu sou uma indústria. Então, por exemplo, a responsabilidade da aplicação do recurso na atividade rural. Segunda coisa que eu acho que foi irresponsável no passado, o crédito não ser cruzado. No passado, o crédito ele tinha uma relação de cima para baixo na aprovação e na solicitação de baixo para cima, Matheus. Então era meu comprador, meu vendedor lá na ponta dando o crédito, ele cumpria uma etapa de documentos e de alçadas de comitê, que era assumida, mas cadê o papel do cara do crédito? Ir lá ver se aquela fazenda existe. Se aquela área é produtiva ou não é produtiva. Nós cansamos de saber de crédito no mercado que era um morro, uma montanha que não se produzia nada. Porque a garantia é uma matrícula. A garantia real é uma matrícula. E essa matrícula, ninguém está dizendo que ela produz alguma coisa. Então, cadê o papel físico de ir lá no local? Hoje eu tenho monitoramento por satélite, onde a biomassa fala que é uma área de pastagem degradada, ou é cana, ou é soja, ou é milho. Mas antigamente, o croquis local. Numa revenda, é muito comum hoje a indústria ir lá ver o estoque, ou o banco ir lá ver a capacidade, o tamanho do depósito, se ele é para semente, ele é climatizado, não é, se está condicionado da maneira correta, se o carregamento tem muito desperdício, muita perda. Então você percebe que hoje nós, da área comercial, nos tornamos mais especialistas em fatores de crédito, assim como os analistas de crédito, as pessoas envolvidas com crédito no mercado financeiro, entendem mais de operação. Porque a sua avaliação hoje, ela não é específica, mas ela é um pouco mais generalista. E quando eu cruzo esse conhecimento, é importante que o seu papel como agente de crédito entenda do lado comercial do negócio, como o meu papel na área de negócio entenda o que é importante analisar no crédito. E eu vou te dar um item bem claro. Eu lembro de pessoas que nunca olharam um balanço. E eu não estou dizendo que o crédito é irresponsável. Eu estou dizendo que é impossível você dar crédito para 100, para 1.000, pelo relacional, pelo pessoal. Uhum. Quando você tem 10 clientes, é ok, você convive com os 10. Mas quando você vai para uma escala muito grande, e eu estou falando do banco, das indústrias, das empresas, de todo mundo da cadeia, você tem que ter matriz. E essa matriz tem que ser cruzada. Então, todo crédito que eu presenciei, ou que eu vivenciei, que ele não respeitou esse processo, ou que não deu valor a essa profundidade, ele, no mínimo, tirou sono da gente. Não quer dizer que eu perdi todos. Só que depois você tem que reagir. Aí ele é reativo. Aí eu tenho que envolver jurídico, eu tenho que fazer cobrança, eu tenho que ir para a porta da fazenda, eu tenho que fazer pressão, eu tenho que pôr caminhão, eu tenho que pôr colheitadeira, eu tenho que, às vezes, conseguir uma liminar de arresto. Então, a consequência da irresponsabilidade, além de onerosa, é muito traumática. Quem já passou por arresto, por exemplo, sabe o tanto que é desgastante. Aquele cara era seu cliente, você conhece a família, você está lá com caminhão, com colheitadeira, com oficial de justiça, com advogado. Então isso não é saudável. Então o crédito, eu digo o seguinte, o crédito ele é 100% responsabilidade nossa. A consequência do crédito mal dado é uma consequência para o meu negócio que não está previsto em lugar nenhum, o gasto. E quando você tem um crédito não recebido que vira inadimplência, eu não tiro do faturamento, eu tiro da margem. Então, se você tem uma margem de 10% num negócio, você precisa 10 vezes mais aquele faturamento para ocupar a mesma margem que aquele crédito mal dado te deu. Então, quem tem R$1 milhão de perda, precisa, se você não tem capacidade de aumentar em 10 vezes seu faturamento, dê crédito responsável e crédito qualitativo. Excelente, muito bom. E agora você falando muito sobre relacionamento aqui durante a nossa conversa, sobre ser verdadeiro, transparente, enfim. Quais as verdades que para você o Brasil precisa encarar sobre o agronegócio? Eu acho que eu falei... Bom, a pergunta é muito boa, né? Sobre a verdade do agronegócio. Eu acho que
talvez eu vou falar uma fala comum. Eu acho que a plataforma do agronegócio, ela não pode ser uma plataforma política, tá? E pela relevância do agronegócio, às vezes ela toma um espaço político muito importante, né? Tipo assim, falas de governantes, de pessoas do executivo, do legislativo, em torno do agronegócio. Então eu não gosto de politizar o agronegócio, mas pela relevância que o agronegócio tem na economia brasileira, é importante que os agentes públicos desenvolvam políticas públicas eficientes. E aí, parece que eu estou sendo contraditório. Não, eu quero dizer o seguinte, a pauta do agronegócio, para os governantes, ela tem que ser uma pauta propositiva de longo prazo. Não existe agricultura de 4 anos. Não existe solução de país no curto prazo. Então, se a gente quer pensar que a agricultura tem hoje, dependendo do preço das commodities agrícolas, pode ter 1/3 do país ou 24%. Então depende muito do preço das commodities. A relevância do agronegócio brasileiro pode chegar a 1/3 da nossa economia. Então, é claro que todo mundo sabe que a relevância do agronegócio por país. Então, o agronegócio é importante para o Brasil, ele não é importante para a política. Então, as políticas públicas serem de longo prazo e elas serem eficientes. E quando eu digo que é eficiente, é o que eu acabei de falar antes. Eu tenho que resolver a dor do produtor e não existe dor igual nem solução igual para pessoas e produtores diferentes. Então, essa é a verdade. Você não pode politizar do ponto de vista de transformar o agronegócio importante para a política. Você tem que transformar a importância do agronegócio para os governos e para o país. Porque se a gente é a mola propulsora e o motor desse país lá fora, nós temos que investir. Sem viés político, com viés de país. E isso passa muito pelo crédito. E o crédito ele tem que ser assistencialista do ponto de vista de transformar a agricultura familiar numa agricultura eficiente. De transformar o pequeno e médio produtor, o pequeno em médio e o médio em grande. Com soluções, por exemplo, de transformar a propriedade rural em linha de crédito sem perder a propriedade rural. Ou em possibilitar que esse cara tenha infraestrutura, por exemplo, de colheita e armazenagem de plantio, ou que ele tenha, por exemplo, capacidade de comprar serviços que aumente a produção, que ele possa comercializar em escalas maiores. E o grande produtor que tenha linhas de crédito de longo prazo para verticalizar o negócio dele. Às vezes fazer uma pequena fábrica, um cara que planta algodão ter uma algodoeira, um cara que faz lavouras muito boas, desenvolver sua própria marca de semente, ou os produtores rurais terem capacitação técnica para, através, por exemplo, de bancos, através de empresas como vocês, de conhecimento que melhore a gestão futura dessa empresa, que faça com que eles olhem de maneira profunda e específica no seu negócio. Então, quando você fala de verdades, se a gente entende que foi a tecnologia e o conhecimento que fez a agricultura chegar até aqui, a outra verdade é que nós temos que desenvolver em conhecimento e tecnologia para o futuro. Só que as exigências são maiores. Então a verdade é que a gente tem que desenvolver políticas públicas de longo prazo, personalizadas e desenvolver elas para segmentos diferentes, da agricultura familiar até os grandes grupos agrícolas do país, de maneira personalizada. E continuar investindo em conhecimento e tecnologia. Eu não tenho dúvida que o caminho do futuro é a verdade, que é o conhecimento, a tecnologia e crédito personalizado que vão fazer esse mercado crescer e continuar tendo a relevância que ele tem. Porque a gente ainda explora muito pouco. E se você olha o que a FAO fala para o mundo até 2050, da quantidade de pessoas que vão estar habitando esse planeta, com a péssima mania de comer todo dia, nós temos um papel muito relevante na produção de alimentos, porque as pessoas não vão deixar de comer e a população não vai deixar de crescer. Então, se você olha 50 anos para frente, que está logo ali, são 25 anos para frente, esse papel de agente principal ou de agente protagonista no mercado de alimentos do mundo exige ações agora, não é para 4 anos. Então essas são as verdades. Nós temos que ter um papel protagonista da alimentação do mundo, a população continua crescendo, se alimentando, a alimentação não é no sentido de matar a fome, ela é mais qualitativa na nutrição, então alimentos mais elaborados, mais qualificados. As preocupações ambientais, que é uma verdade que essa é irretratável, as empresas que estão se adaptando hoje podem ter uma vantagem relativa ou absoluta hoje. No tempo é uma questão de estar ou não no mercado. Quem não se adaptar a isso não vai estar no mercado. Então eu acho que são verdades, algumas das verdades que nós temos que encarar.
E eu acho que o nosso papel aqui é de defender isso, enquanto entidade, enquanto grupo, não só a minha empresa isoladamente, ou a outra empresa, ou de vocês, mas a gente enquanto segmento, enquanto grupo, enquanto região, enquanto sindicato, de maneira associativa para o agronegócio. E aí eu falo do governo, da política, mas eu falo das empresas. Então esses ecossistemas têm que se organizar. O que é certo é certo. Se eu qualifico produtores por uma lista positiva, ele é bom para todo mundo. Porque se eu qualifico o bom só para mim e deixo o ruim para o mercado, quem vai mal é o mercado de crédito. Se o mercado de crédito vai mal, não tem taxa boa para mim. Então eu acho que essas são algumas das verdades que eu acredito e que eu acho que vão fazer bem para o nosso negócio. Maravilha, né? Bom, infelizmente o nosso bate-papo aqui, que eu tenho certeza que para os nossos ouvintes está sendo muito rico. Estou aprendendo muito, inclusive, aqui com você. Muito obrigada, viu, Alessandro? Mas, para finalizar, eu ainda tenho mais uma pergunta. Quem você gostaria de ver no próximo AgriCast? Então, eu tava pensando nisso quando eu estava aqui, e a minha resposta ela vai ser evasiva, mas vai ser uma sugestão. Eu acho que vocês têm hoje um ecossistema muito rico, né? Eu estava aqui conversando com vocês, né? Vocês têm quase 800 clientes hoje no AgriRisk, né, Matheus? E poucas empresas no Brasil têm 800 clientes tão relevantes como a carteira de clientes do AgriRisk. Eu adoraria ver os grandes heads financeiros, CEOs, COOs, pessoas da área de desenvolvimento de produto, do próprio AgriCred, aqui presentes, porque eu acho que tem tanta riqueza dentro do ecossistema que vocês criaram, que eu acho que os clientes do AgriCred são aqueles que de verdade podem contribuir com esse produto, com esse canal que vocês estão desenvolvendo. E eu acho que um pouco do que eu estou sugerindo, né, tem a ver com a pergunta que você fez anteriormente, é o nosso compromisso de enriquecer o agronegócio. Se o nosso propósito aqui é dar um crédito mais sério, um crédito qualitativo, mais profundo, que se envolva com o desenvolvimento do agronegócio e que resolva a dor dos nossos clientes e fornecedores, eu acho que a solução está aqui. São os clientes do AgriRisk. E eu vou ficar muito feliz de saber que eu participei disso e de estar vendo outras grandes empresas tão relevantes em regiões e segmentos diferentes do que o meu, trazendo a sua contribuição, a sua história profissional, pessoal. Eu acho que seria muito legal ver o ministro da Agricultura, ver um ex-ministro da Economia, ver um prefeito, ver um grande produtor. Mas eu acho que nós temos tanto valor e tanta riqueza dentro do AgriCred hoje em termos de clientes, que eu adoraria ver os grandes clientes, as grandes cabeças por trás dessas grandes empresas aqui nesse canal. E eu vou ficar muito feliz de saber que eu participei junto com vocês. Recado anotado, né, Tânia? Isso, anotado. Muito obrigado, viu, Alessandro? Que Foi isso, um prazer. Sempre à disposição de vocês. Para mim é uma honra estar sempre com vocês e acompanhar de perto a trajetória do AgriRisk, da Nagro. E parabéns por esse canal, por esse espaço. E contem sempre comigo, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Obrigada, meninos. E obrigada a você, nosso ouvinte. Até o próximo AgriCast. Valeu.